Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, Charlene. Obrigada. Eu sou Rose Cipriano, né, e já quero começar agradecendo o convite do Movimento de Psicólogas e Psicólogos daqui da Baixada Fluminense, né, para esse terceiro Fórum de Psicologia, Ciência e Profissão. O movimento de psicólogos da Baixada Fluminense, ele surgiu a partir da emergência, né, de discutir a ética da psicologia nos diferentes espaços, né, tendo em vista que alguns profissionais acabam misturando práticas, infringindo o código de éticas e, consequentemente, deslegitimando a profissão. E aí o espaço surge com o objetivo para discutir publicamente as diretrizes que regem a atuação em psicologia, né? Principalmente pensar essa atividade profissional a partir da ética e dos direitos humanos. E aí, pensando em direitos humanos, pensando na nossa Constituição de Sociedade Brasileira, aonde, né, a maior parte da população, segundo o IBGE, 53% da população brasileira é de negros e pardos. O movimento inicia com essa primeira mesa com o eixo de mal-estar, corpo e Estado, né, cujo tema é racismo, protagonismo preto, saúde da população preta. Né, e para isso nós vamos estar com as duas companheiras aqui. Uma é a Charlene, que já está aqui conosco, Charlene Silva, e a Delma Lopes. A gente só quer avisar que a gente demorou inclusive a entrar um pouco no ar, porque estávamos resolvendo problemas técnicos com a Delma. Então, assim, a gente vai iniciar com a Charlene, e a Delma vai tentando resolver, né, para conseguir entrar e a gente dar conta da nossa conversa hoje, né? E pensar um pouco dessa questão do racismo brasileiro, né? Antes, acabei, quase que eu não me apresento, eu sou Rose Cipriano, sou moradora aqui de Duque de Caxias, ativista da educação, né? Participo do movimento de mulheres aqui na cidade e sou ativista do Movimento Negro Unificado, né? Que é uma entidade que esse ano completa 42 anos na luta, né, contra o genocídio da população negra. E a gente vem fazendo esse debate aqui na Baixada Fluminense, não só como o MNU, mas também através do coletivo Minas da Baixada, né? E para a gente é fundamental estar discutindo que protagonismo é esse da população preta e desse acesso, né? Nós sabemos que nós não somos uma minoria, né? Como eu disse, a população brasileira é a população mais negra fora da África, né? Mas, infelizmente, a gente vive um processo de exclusão, né? Um processo de racismo estrutural que faz com que a maior parte da população esteja nos piores índices da sociedade, né? A Baixada Fluminense, se a gente for pegar a questão das mulheres, da violência contra as mulheres, e nós vamos ver que a maior parte dessas mulheres que sofrem violência, que sofrem o feminicídio, são de mulheres negras, né? Então, a gente precisa discutir como que o racismo impacta a vida dessa população. E impacta em todos os sentidos. Impacta no sentido do acesso aos direitos sociais, impacta no sentido da sua saúde integral, e aí da saúde física e da saúde mental. Tanto Charlene, né, como vai falar muito bem disso. Então, a gente precisa ir desvelando esse racismo que está contido ainda na estrutura da sociedade brasileira. E só para a gente ter uma ideia, essa semana foi lançado me desculpe, né, foi lançado um estudo da Casa Fluminense que foi mostrando as desigualdades sociais que existem, né? E, infelizmente, ainda há um abismo muito grande com relação à população negra, desde a sua sobrevivência, né? E aí, se a gente pegar uma cidade como Niterói, em Niterói, né, a população negra morre 13 anos antes da população de uma maneira geral, né? E se a gente pegar Queimados, por exemplo, também o nível de vida, né, das pessoas
é bem menor. Então, a gente vai vendo como o impacto do racismo acaba atropelando a vida, né, de homens e mulheres, e aí seja na área profissional, né, e o mesmo estudo da desigualdade mostrou que no trabalho informal, né, pessoas brancas conseguem receber 75% a mais, né, no informal também, cerca de 41%. Né, o estudo da desigualdade aqui da Baixada da Casa Fluminense mostrou que dos 91% dos casos de vítimas de atropelamentos na rede ferroviária, dos 91 casos de 2018, 82% eram de pessoas negras. E aí a gente apresenta os números, mas é muito importante a gente destacar que nós não estamos falando só de números. Nós estamos falando de vidas que são ceifadas cotidianamente. Nós estamos falando de vidas como foi a vida da Joana Bonifácio, né, que morreu no ramal de Belford Roxo. Teve a sua perna presa ao desembarcar do trem e a família ficou sabendo através das redes sociais. Então, a gente vai vendo todo esse impacto, né, e é preciso a gente perceber que quando a gente fala de racismo, nós não estamos falando do racismo só no âmbito do individual, né? Existe a perspectiva do individual, né, da pessoa, mas existe a perspectiva da estrutura, e isso precisa estar bem evidente para a gente. E aí, nesse sentido, a iniciativa, né, do movimento das psicólogas e psicólogos da Baixada Fluminense é fundamental. Eu acho que, primeiro, para garantir maior acesso da população, de uma maneira geral, né, à psicologia, e a gente sabe que, se é difícil a gente pensar o acesso ao serviço de saúde, ao serviço da saúde mental ainda é muito mais difícil. Mas não basta só ter o acesso. É preciso ter a compreensão de quem é essa pessoa que vai ser atendida, né? Quais são as questões que atravessam a vida, né, de um corpo negro, a vida de um homem negro, aonde, né, são os que mais morrem. A gente está vendo o genocídio da população negra, da juventude negra, mas é um genocídio que é a nível nacional. Mais de 65 mil pessoas morreram em 2018 e a maior parte delas eram negras. Ainda é o corpo negro que tomba. E basta a gente ver a questão da Covid, né? Foi uma luta muito grande dos movimentos negros, a Coalizão Negra, o Instituto Milton Gama, para que a gente conseguisse garantir o recorte de gênero e raça. E o quanto é fundamental a gente ter esses dados. E aí a gente vê que pelo menos 75% das pessoas que estão morrendo são de homens e homens negros, né? E a maior parte da população que atravessa essa situação de violência de Estado, né, seja da violência na segurança pública, essa violência letal, seja nessa crise social e econômica que vem ceifando vidas, ela vai atravessar essa maior parte dessa população. Ela tem endereço, ela tem cor, ela tem CEP. Então, como isso nos atravessa e como quem é psicólogo, né, precisa também estar percebendo esse males da sociedade, mas percebendo como isso pode afligir, né, a identidade das pessoas negras, a identidade da população negra. Então, pensar o protagonismo, pensar o acesso à saúde dessa população é pensar o combate ao racismo, né? Silvio Almeida tem falado muito sobre isso. Você não pode se dizer antirracista e não defender o SUS. Você não pode se dizer antirracista e não defender a educação pública, ou não defender o acesso à saúde. Então, pensar essa mesa hoje sobre o protagonismo da população preta é trazer todas essas questões, tanto as questões de políticas públicas, como as questões de como viver numa sociedade que cotidianamente te discrimina, te invisibiliza ou mata o seu corpo, afeta, né, a essa população. E a gente sabe que o impacto é muito grande. Mas essa foi uma apresentação, né, para a gente se conhecer um pouco e começar a nossa reflexão sobre isso. Mas eu quero falar um pouquinho das nossas convidadas de hoje, né?
A Delma Lopes, que daqui a pouco vai entrar, ela é assistente social no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, IPUB, UFRJ, e no Hospital Universitário Antônio Pedro, da UF. É especialista em saúde mental, atuando como professora substituta no curso de terapia de família e casal do IPUB. É membro efetiva do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IPUB e desempenha a função de preceptora no programa de residência multiprofissional da UAP, da UF. É membro da União de Negros e Negras pela Igualdade no Brasil, o Negro, e integra a direção do coletivo negro Valdir Onofre. Né? Espero que a gente esteja conseguindo resolver essa questão e vamos depois conseguir ouvir a nossa companheira Delma Lopes. Né? E a gente vai iniciar com a Charlene, que é enfermeira, pesquisadora, especialista em saúde mental pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ, pós-graduação em Direitos Humanos e Saúde pelo ENSP Fiocruz, é membro da associação Elas Existem, Mulheres Encarceradas, e também integra o Comitê Técnico de Saúde da População Negra no GT de Saúde Mental e Racismo e GT População Privada de Liberdade. Tem como foco o estudo e o adoecimento psíquico da população negra, racismo e saúde no sistema prisional e encarceramento feminino. Então, são as companheiras que vão estar conosco hoje para poder aprofundarmos esse debate e pensar qual o papel da psicologia, né, nessa luta antirracista e no atendimento a essa população, que é a maioria da população brasileira. Né? Então, vamos esperar que a Charlene vai entrar. Ou já conseguimos, ó, a Delma já está na tela, a gente vai iniciar com a Charlene. Charlene, você vai ter cerca de 20 minutos para poder, né, fazer a sua fala, trazer para a gente aí a experiência que você tem na luta antirracista, e não só na luta, né, no trabalho, está no cotidiano, tá no sangue. E a gente vai fazer isso. Charlene vai ter 20 minutos, depois Delma, e a gente já viu aqui, ó, Augusto Pirillo está por aqui, Simone, podem deixando as perguntas aqui no chat, que vai ter um espaço para a gente poder interagir com as perguntas e colocações. Então, vamos juntos e vamos juntas, tá? Vamos iniciar com Charlene. Boa tarde a todos e todas. Me ouvem? É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite. Me sinto honrada mesmo de poder estar contribuindo, né, com o debate e principalmente estar aqui compondo uma mesa, né, com mulheres negras. Isso é uma grande potência, né, estar num espaço, digamos que acadêmico, e podendo falar do nosso trabalho. Isso é protagonismo negro, é dar visibilidade, porque a gente sabe que a academia é muito embranquecida e que as vozes negras são sempre silenciadas, né? Eu acho que é importante começar pontuando isso. Bom, né? Eu achei interessante o título: Racismo, Protagonismo Preto e Saúde da População Preta. É muito amplo, né? Porque apesar do racismo ele estar colocado de várias formas, somente no título, mas para falar de protagonismo preto, a gente tem que voltar algumas casas. E pontuar, de fato, o racismo, né? De fato, fatores que influenciam diretamente sobre o corpo negro, que é o racismo, a estigmatização, a discriminação, o machismo e, sobretudo, a violência. Então, o racismo ele vai ser o principal determinante social em saúde que vai incidir negativamente sobre todos os fatores que compõem esse conceito de saúde para a população negra. E a entender esse processo de saúde como processo de saúde, doença, o cuidado emocional. Eu não falo de saúde como bem-estar, né, físico, mas eu digo no campo muito, meu lugar de fala é muito no campo psíquico, inclusive, porque são vários fatores que influenciam para esse adoecimento psíquico, e o racismo ele age como principal.
E eu, enquanto profissional de saúde, eu tenho que me colocar nesse lugar de escuta, mas, sobretudo, identificando ali aquele corpo que é carregado de valores, aquele corpo que é carregado de marcas, e isso não digo somente ali na questão, por exemplo, de uma desorganização psíquica ali no momento, mas é uma marca ancestral, porque o processo de escravização de muitos e muitos anos, e até hoje a gente tem novas formulações, né, desse processo que a população preta sofreu, ele incide ainda sobre esses corpos. Então, a gente não pode, eu não consigo separar, e eu acredito que é uma forma da gente potencializar ali uma escuta, é uma forma de pensar uma linha de cuidado ali junto com o sujeito, mas sem tirar esse olhar assim, sobre o racismo e a forma que ele pode incidir. Bom, então a gente precisa entender assim que esses fatores eles vão atingir diretamente a população preta e vai ser a mais atingida em todas as esferas. A Rose bem colocou a questão de ser minoria, né? Mas a população preta, na verdade, é uma maioria, só que tantos fatores incidem para ter uma inferiorização desse corpo, né, da população assim na sociedade como um todo, e aí torna-se minoria para algumas questões, por exemplo, o acesso à saúde, porque se o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele é público, e aí é um aparelho de saúde que a população preta mais tem acesso, e aí a gente vê mecanismos, né, contrários ao fortalecimento desse sistema, por exemplo, isso é uma forma de você tirar um espaço assim de um cuidado, então é uma forma de genocídio também contra a população preta, porque é um mecanismo mesmo de funcionamento, né? O engendramento do racismo ele funciona um pouco por aí. Então, no serviço de saúde, propriamente, a gente precisa mostrar quem são essas pessoas que são atendidas, por exemplo, preenchendo o quesito raça-cor, para dar visibilidade, para a gente pensar a questão epidemiológica, se incide diabetes, hipertensão, anemia falciforme, mas na população negra, a gente precisa entender e fomentar pesquisas em relação a isso, né? Entender que é a população que mais morre ou que não é atendida e que tem o racismo que influencia nisso. E se a gente não fala, se a gente não preenche, por exemplo, raça cor, a gente invisibiliza esses corpos. E aí isso é uma questão, acho que importante até nível de gestão, né, a se pensar. E sobre essa questão do protagonismo negro, eu fiquei pensando muito na questão do racismo epistêmico. Né? É algo que eu venho sempre que possível comentar, porque a gente precisa desconstruir mesmo essa perspectiva única desse saber científico, que é branco, colonial e patriarcal. Então, estar aqui num fórum, né, de psicologia, entendendo que são profissionais voltados para esse cuidado, essa escuta propriamente, né, do sujeito ali, do corpo negro, né, quando a gente está fazendo mais esse recorte, é entender, por exemplo, o protagonismo de alguns intelectuais que tiveram uma importância na construção desse saber acadêmico, como Neuza Santos Souza, por exemplo. E eu estudei saúde mental, mas não tive nada sobre Neuza Santos Souza, em que ela teve uma importância tremenda, né, porque os seus estudos eles foram representativos, né, justamente no fenômeno da ascensão social do negro nessa sociedade urbana capitalista e racista, propriamente. Então, Neuza Santos, por exemplo, ela diz justamente que o negro ascender socialmente não precisa ele não precisa de uma identidade negra
ele não consegue construir a identidade negra de uma maneira positiva, porque o ideal é o branco. Então, ela fala justamente desse tornar-se negro, que é se reconhecer de fato. Porque o racismo, ele vai estar, ele vai, a pessoa, a população negra, ela vai ter uma série de barreiras de acesso, ela vai ter uma série de negações. Então, é sempre um lugar de inferioridade, né? Então, acho que Neuza Santos, por exemplo, no campo da psicanálise, ela tem um papel fundamental, porque isso faz todo sentido quando você vai atender uma pessoa preta que está trazendo ali diversas dores e marcas, e a gente, muitas vezes, né, eu particularmente percebi, às vezes, os profissionais, principalmente os profissionais brancos, o racismo está tão naturalizado que isso era tirado. E aí ficava ali somente a questão mais contundente ali da crise, né? Eu estou falando mais da saúde mental, propriamente. E se você não entende que aquele corpo é carregado de valores, você não consegue construir uma linha de cuidado assim de maneira efetiva, porque assim, o racismo ele vai incidir agora, depois e depois. Porque a sociedade assim, ainda está muito atrasada, a sociedade brasileira, principalmente, muito atrasada nesse sentido do combate ao racismo, que é diário, o combate ao racismo é diário. Então, eu gosto sempre de citar a Neuza Santos, né, porque, de fato, coloca isso, né, da consciência do ser negro na sociedade. Também, protagonismo negro, né, pensando mais uma referência, a Virginia Bicudo, por exemplo. Virginia Bicudo foi uma médica, socióloga e psicanalista que foi essencial na construção da psicanálise no Brasil. Então, ela trabalhou de diversas maneiras a difusão da psicanálise no Brasil e foi uma das primeiras psicanalistas brasileiras com publicações internacionais, por exemplo. Mas quem conhece? Quem já ouviu falar? Então, eu sempre trago assim essas perguntas porque a gente tem uma invisibilidade constante, né? Do saber negro, do corpo negro. Então, isso formas de combater o racismo. Eu penso também, quando eu estou nesses espaços que é um pouco mais acadêmico, eu entendo assim, a gente tem que pautar sempre o racismo epistêmico, combate ao racismo epistêmico. Na psiquiatria, a gente tem Frantz Fanon, que foi um psiquiatra e filósofo martinicano que foi um intelectual importantíssimo. A obra principal dele é Peles Negras e Máscaras Brancas, mas ele teve justamente uma importância nesse processo de descolonização do pensamento, né? E fala ele fala sistematicamente do corpo negro, como ele é condicionado pelo branco, é a zona do ser e do não ser, mas que a gente entende que montar um projeto social dissociado desse enfrentamento ao racismo não vai se sustentar, porque o racismo ele é estrutural e ele é estruturante. Então, não é possível a gente pensar o racismo apenas na perspectiva identitária. A gente tem que ver essas interfaces sistêmicas e que isso vai influenciar diretamente, assim, sobretudo nesse adoecimento psíquico da população negra. Eu não sei se ainda tem mais tempo, hein? Mas... Tem tempo ainda. Tem. E eu queria também pontuar, por exemplo, pegando esse gancho dessa construção do saber psiquiátrico, digamos assim, a psiquiatria no Brasil ela vai se consolidar pelo prisma da ciência eugênica, que é o que? O racismo científico. E o racismo científico ele vai trazer a justificativa biológica de que existem raças humanas superiores e inferiores. E isso a gente tem reflexo até os dias de hoje. Não é à toa que a polícia, quando ela vai fazer uma identificação do suspeito, é um suspeito cor padrão. E tem esse racismo científico, ele justamente incide na estigmatização do negro, né, como
o delinquente, então tem a teoria de Cesare Lombroso, né, que foi ele também estava junto nessa construção do saber psiquiátrico e, sobretudo, da criminologia no século XX, e aí é isso que a gente vê até hoje, porque o reflexo disso é ter 748 mil pessoas privadas de liberdade e 64% delas serem negras. Serem homens negros cis, serem aproximadamente 5% de mulheres negras cis, porque a população LGBTQI+, não entra nessa análise, não tem algo fomentado para poder a gente contabilizar essa população, tamanha invisibilidade desses corpos, e sabemos que a maioria dessa população trans que está no sistema carcerário também é a população negra, né? Então, pensar, por exemplo, voltar um pouco, como eu comecei a falar nesse sentido, né, de falar do protagonismo negro, mas eu precisava voltar um pouco, porque é o principal ponto de partida, a gente entender que lá atrás, para a gente estudar hoje psiquiatria, para a gente estudar psicologia, teve teóricos racistas que são ovacionados na academia, como Nina Rodrigues, e que o que foi fomentado antigamente ainda tem reflexos hoje. E se hoje a gente vê que a maioria dos corpos institucionalizados nos hospitais psiquiátricos, se a gente vê que a maioria dos corpos dentro do sistema carcerário são corpos negros, a gente tem que se perguntar, tem algum problema? Se a população brasileira é constituída da maioria de população negra, não é possível que a gente naturalize que a maioria da população vai estar dentro desses espaços, e não nas universidades, né? E não no topo da pirâmide, ganhando um salário que é digno, um salário que a gente não precise ficar comprovando com N mil especializações, enfim, para poder dizer que eu sou digno de receber isso, porque, né, a gente sabe que essa estrutura do racismo ele vai incidir também sobre essas formas. E isso vai ter relação direta com o adoecimento psíquico, porque a população preta ela é tida como uma população guerreira, é a população que aguenta tudo, então não tenho tempo para poder ficar me lamentando, eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar 3 horas da manhã, pegar o ônibus cheio, em meio à pandemia, porque minha patroa está esperando. Então, poder a gente só tensionar, assim, é uma forma de reflexão, o que eu acredito, assim, que são formas de a gente começar a pensar nesse combate ao racismo, né? Ser antirracista não é só colocar uma tela preta no seu Instagram, você vê formas, se você tem o seu lugar ali de privilegiado, de pessoa branca privilegiada, então que você possa refletir, você está numa empresa e não tem nenhum negro, é porque tem algum problema. Então a gente e isso tem, porque esse corpo negro ele tem uma historicidade que ele infere diretamente sobre essa questão da estigmatização, então a gente não pode naturalizar. Bom, eu acho que é isso, assim, né? Eu acho pensar, eu agradeço novamente o convite, mas pensar que esse protagonismo negro, se a gente está falando de um âmbito mais acadêmico, a gente pode estar trazendo esses intelectuais negros para os nossos trabalhos. Eu, por exemplo, posso compartilhar isso. Tive uma grande dificuldade de poder trazer autores negros no meu trabalho da monografia da residência de saúde mental, porque o que os professores falavam eu não sei falar disso, assim, eu não sei quem é Fanon, eu não sei Neuza Santos, e isso para mim foi um grande impacto, porque se eu em 2015 passo por isso, então tem uma invisibilidade muito, muito, muito preocupante, né? E ao mesmo tempo, quando eu estava andando no pátio do hospital psiquiátrico, o que eu vi eram corpos negros, então eu pensava sempre ali nesse sentido de como dar voz, né, a esses corpos. Isso são formas de pensar esse protagonismo também, deles fazerem parte de traçar esse cuidado, essa linha de cuidado, e a gente entender tudo que
tudo que está ali às voltas, né? Tudo que incide ali no processo de adoecimento, e não vir só com o nosso saber e dizer é isso ou aquilo, eu vou medicalizar somente. Mas, enfim, acho que é isso, tá? Muito obrigada a todos e todas. Obrigada, Charlene. Assim, e foi um pontapé maravilhoso, né? E eu queria até, acho que, destacar um pouco dessa questão desse epistemicídio, né, acadêmico que a gente vê nas mais variadas formações. Eu acho que é importante a gente não... Apesar de ser a psicologia, né, a gente precisa destacar que isso vai acontecer na engenharia, vai acontecer na medicina, vai acontecer na educação. Mas é bastante interessante quando você traz todos esses autores, Neuza Santos, Bicudo, porque é importante a gente pensar como é que a gente se torna negra, né? E aí, pensando um pouco desse lugar, eu queria também trazer Lélia Gonzalez. E aí, como que isso vai se cruzando, né? Que Lélia dizia assim, para nós mulheres, né? Que a gente nasce preta, a gente nasce parda, a gente nasce marrom, roxinha, inúmeras denominações. Então, para a gente, enquanto mulher, tornar-se negra é uma conquista, né? Então, pensar esses autores na universidade é fundamental, até mesmo para a gente pensar essa sociedade que a gente está dizendo, né? Não só dizendo, mas os dados, apesar dos ataques desse momento que a gente está vivendo, ao IBGE, a questão da ciência, os dados demonstram isso, né? E aí, quando a gente pensa que muitas vezes na área da saúde, acredito que vocês também vejam Foucault, na educação a gente também vê. Foucault fala muito bem, né, da vigília desses corpos, mas quem são esses corpos? E aí a gente vai falar do cotidiano, né, de quando a gente entra, quando eu e você entramos no mercado, numa loja a sermos seguida, a esse momento tecnológico que nós estamos vendo agora, que as falhas de reconhecimento facial, né, acontecem na sua maioria com pessoas negras. Então, fazer essa transversalidade, né, pensar esses novos, que não são novos, que quando a gente for olhar esses autores, alguns deles são contemporâneos aos autores tradicionais, mas que não atuavam nessa perspectiva, é fundamental em todas as áreas, e aí na psicologia muitíssimo também. Então, essa questão da formação vai influir diretamente na ponta, né? Do quanto essa pessoa que sai da universidade vai ter a compreensão de como o racismo afeta as nossas vidas. Porque, embora nós estejamos falando sobre todo o racismo, né, que hoje começa a ser discutido na sociedade, ainda há uma batalha para provar que o racismo existe, né? Que não é o mimimi como é colocado. E aí a questão do racismo é uma questão assim, que eu costumo dizer que para a gente que faz a pauta, a luta antirracista e a entendendo a estrutura, né? Raça, classe, gênero, muitas vezes a gente apanha dos dois lados. De um lado a gente apanha porque dizem que é mimimi, do outro a gente apanha porque dizem que a gente está dividindo a classe. Mas que classe é essa? Quem é essa classe? Como que essa classe é composta? Então, é muito boa as considerações que você trouxe. Vamos ver se Delma consegue. Acho que Delma não conseguiu ainda. Não conseguiu avançar. Né? E aí, só lembrando que no final das falas a gente vai, né, dialogar com os comentários, dialogar com as perguntas também, para a gente ir tratando desse tema. Eu queria aproveitar, enquanto Delma não entra, pensar algumas provocações, Charlene. E aí é um pouco nesse sentido mesmo. A gente tem visto muito movimento por parte mesmo de psicólogos, né, para discutir a psicologia a partir da perspectiva antirracista, né, e muito de uma experiência... Oi, Delma, conseguiu? Oi, vocês estão me vendo? Ai, que ótimo! Vendo e ouvindo! Ai, que bom! Nossa, que dificuldade o áudio. Que felicidade! Gente. Só isso, centraliza a câmera. Gente, tá tudo ok.
Agora tá bem. Então, posso começar já? Pode. Depois desse exemplo nosso, que é isso, de persistência, de resiliência, vamos que vamos. Com você, 20 minutos. 20 minutos. Depois a gente Então, boa volta. noite, né? Primeiramente a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, ao movimento. Como bem já disseram, né, meu nome é Delma Madureira, sou assistente social. No momento, eu atuo no Instituto de Psiquiatria, né, da UFRJ, e no Hospital Universitário Antônio Pedro, no setor de pediatria. Eu fui convidada, né, para falar um pouco do tema, né, racismo, protagonismo, relacionado a um livro, né, que saiu agora em dezembro, que é um livro de escrevivências, chamado A Mulher Negra e Suas Transições. Né? Esse livro ele reúne uma série, né, de histórias de superação, de reflexão sobre mulheres pretas, né, da vida real, vamos dizer assim. Na realidade, as histórias que estão contidas aqui são histórias que elas são similares a todas as experiências que mulheres pretas vivem, né? Culturalmente, a gente não tem muito esse hábito de falar sobre problemas, né, e sobre a questão de racismo, né? Então, o livro ele foi um fomento para que essas mulheres pudessem falar sobre as suas experiências e apresentar que a vivência, né, de uma mulher preta, na realidade, ela se reflete na vida de várias outras, né? Porque nós somos frutos de um processo histórico que é silenciado, né, é invisível, e é importante, né, que a gente tenha protagonismo para contar as nossas próprias histórias. Então, assim, não é um livro em que eu escrevo um capítulo, né, com um compromisso, né, de falar do serviço social, né, alguma coisa desse tipo, né, um livro mais ligado à vivência pessoal, mas nele eu falo sobre as minhas reflexões relacionadas ao mercado, as minhas experiências no mercado de trabalho, né? E assim, escrevo esse livro no puerpério, né, o primeiro mês de nascido da minha bebê, depois de passar por várias questões assim lamentáveis em relação à violência obstétrica. E assim, nele eu reflito, né, que ao mesmo tempo, enquanto profissional, enquanto assistente social que milita, né, pelos direitos humanos e pelo direito à população usuária do SUS, toda essa problemática de racismo, ela atravessa a minha vida, minhas relações sociais, minhas relações de trabalho, né? E eu digo que o protagonismo preto, né, para mim, é uma luta, né? É você estar em luta o tempo todo, porque nós vivemos numa sociedade que a todo tempo ela nos olha vários estereótipos e silencia. Então, assim, inicio, né, falando que para falar de racismo é importante entender a história que nós vivemos. A gente tem muito negro como objeto de estudo. Isso tem muito a ver com o olhar do colonizador, né, com a visão eurocêntrica, né? É o negro como problema, é o negro enquanto objeto de estudo. E é importante. Vocês ainda me escutam? Sim. E é importante que a gente reflita, né, sobre o lugar do branco nessa sociedade, né? O compromisso de uma reconstrução, né, societária baseada em direitos humanos, né, e que olhe para a população negra, que foi a espinha dorsal que construiu, né, toda a nossa economia. Né? A gente vive no capitalismo, que ele é estruturado pelo racismo, e ele é estruturante do racismo, né? Então, ao mesmo tempo que ele atua o racismo, ele usou o racismo para construir tudo que se usufrui hoje em dia, né, de mão de obra, né? E que lugar o negro ocupa nisso tudo, né? Enquanto corpo, é um corpo voltado para o trabalho, né? Mas é um corpo que também pensa, que também sente, e que espaços a população preta tem para falar sobre o que se pensa e sobre o que se sente. Então, assim, o protagonismo, né, para mim, eu acho que ele perpassa você entender o que é branquitude, né? Que a branquitude é uma estrutura, né? É uma estrutura
que perpetua o racismo, né? A pesquisadora Maria Aparecida Bento, ela fala, né, de branquitude como um modo de funcionamento social, uma aliança entre semelhantes, no qual se constitui uma hierarquia racial com um grupo social, político e economicamente dominante, que se protege mutualmente. O que é isso, né? A branquitude ela não tem a ver com a cor da pele. A branquitude ela é uma estrutura baseada nessa filosofia, né, nesse pensamento hegemônico, onde o negro deve ocupar posições de subalternidade. Então, se você traz a discussão de racismo ou uma discussão de igualdade, ou você reivindica esse lugar de igual, automaticamente esse lugar ele é boicotado, né? E vem como negação, não, isso você está ocupando um lugar que é seu. Não, não existe racismo no Brasil, né? É o que a gente escuta. Esse é um discurso da branquitude, de uma estrutura de manutenção desses privilégios, né? Porque quem usufrui, né, na elite, né, dessa produção, dessas coisas, não são a população preta, nós somos a base da pirâmide social. E a Cida, né, ela também fala, né, sobre pactos narcísicos no racismo. Né? Por que eu estou abordando esses conceitos? Né? Porque são conceitos em que eu bebi para me fortalecer enquanto pessoa negra, para resistir e para construir espaços de protagonismo no ambiente de trabalho, né, e na vida. E ela coloca, né, que os pactos narcísicos eles são a negação ou evitamento do problema, né? Você dizer que é você aliançar com as pessoas parecidas com você, né? É quando o branco ele se une, ele se protege e ele anula, silencia e invisibiliza, né, essas desigualdades sociais que, na verdade, estão postas. E isso acontece cotidianamente, né? Pode parecer assim um absurdo falando numa live, falando numa palestra, mas a realidade de uma pessoa preta é que desde que ela nasce, na verdade, desde o útero, né, ela sofre violências cotidianas, né? Então, assim, eu sofro violência na gestação, na infância eu também sofri violências raciais, na adolescência eu sofro outros tipos de violências raciais relacionadas à solidão, né, relacionado ao afeto. Aí você cresce, investe, tem dificuldades, né, de estar inserido num ambiente estudantil, né, que garanta a sua, vamos dizer, a sua saúde naquele espaço, né? Aí você, depois de muito tempo, quem consegue, né, concluir não evade, né, no meio desse ensino, né, consegue chegar no mercado de trabalho formal, né? Pode pensar que está chegando, estou na linha da chegada, os problemas acabaram. Não, aí você vai encontrar ainda uma série de outras expressões de racismo, né, em relação ao mercado de trabalho. E assim, dentro do sistema, né, único de saúde, né, o Sistema Único de Saúde é um sistema que nós devemos defender, proteger, né, lutar pela sua ampliação, pela sua qualificação, e não tem como a gente ter essa luta, né, pela qualificação do SUS sem a gente discutir, né, os avançamentos do racismo, né, tanto nas relações profissionais quanto em relação ao trato com o usuário do serviço. Porque, principalmente, se tratando de institucionalização, né, que também é um tipo de violência, se você for buscar o perfil, né, são as pessoas negras. Né? Eu fiz um artigo né, sobre o perfil dos usuários atendidos no IPUB, né, e, assim, não é nada muito diferente do que se imagina, né? Mulheres pretas. Aí agora eu estou no setor de pediatria. Então, assim, os casos emblemáticos, os casos problema, né? Olha, essa família é problema. Você pode procurar ver que é uma família preta, porque quando se olha para essa pessoa, não se olha com a humanidade que se olha para um branco, devido a um processo de socialização, um processo impregnado de racismo mesmo, né? E assim, da onde vem esse imaginário social, né? Esse imaginário social, ele vem principalmente, ele é fundamentado, né, no passado pelo racismo científico. O racismo científico, né, ele teve vários estudiosos, né, que se dedicaram em pesquisar, né, a partir do determinismo biológico,
de forma a desumanizar o negro, né? Então, a partir do racismo científico, nós tivemos uma série de genocídios, nós tivemos o projeto, né, de embranquecimento do Brasil, e isso se reflete, né, até os dias atuais, através das institucionalizações, né? As pessoas que não produzem, né, vamos dizer assim, para o capital, elas acabam tendo espaços institucionais, né? Vai para o presídio, né? Instituições infantis, os institucionalizados em hospitais, né? Idosos, crianças. E quando a gente vai ver quem são essas pessoas, né, que estão institucionalizadas, que estão destituídas de seus direitos sociais, é a população preta, né? Então, assim, não existe uma solidariedade em relação ao povo preto e não existe uma reparação e também não existe a constituição do direito, né, que está lá, no artigo 5º, vamos supor assim, da Constituição, que é o direito à habitação, é o direito à vida, o direito à renda, o direito à saúde, né? A população preta ela está destituída de todos esses direitos. E isso impacta diretamente na saúde, né, dessa população, não só na saúde física, como na saúde mental, como bem falou, né, a Charlene. Na saúde física, né, a gente tem, por exemplo, a população negra, né, como as pessoas que mais adoecem, né, mentalmente, segundo os dados, né, do SUS, né, através de cadastro de clínica da família, atenção básica. Mais de 50% da população, né, que apresenta algum tipo de transtorno mental, né, e essa população que usa o SUS, basicamente, é a população negra, né, são os pretos e pardos. Claro que tem a população branca, mas sabemos que não é a maioria estatisticamente. E a gente tem também outras comorbidades, né, como hipertensão, diabetes, né, que geralmente é referida para pessoas, né, da cor negra. E, normalmente, é fruto do quê? É fruto das tensões, né, da vida, dessa destituição de direitos ao longo da vida. Porque o racismo ele tem esse caráter, que é um caráter de violência sistemática. Existem outros tipos de opressão, mas a população negra é a população que sofre opressões que são sistemáticas, diárias e cotidianas. E isso impacta direto na saúde dessa população. E isso eu vejo, né, rebater no meu campo de atuação, né? Eu vejo através da população usuária do serviço. Então, assim, é importante entender também, né, que esses espaços o espaço de protagonismo negro, ele é afetado pelo privilégio branco. Então, assim, é importante, né, que não só o negro ele esteja militando nessa luta antirracista, né, tanto a população branca entender qual é o seu lugar no mundo, né, entender qual o privilégio que tem e que tipo, né, de ferramentas ele tem para uma construção poder não repetir, não reproduzir, né, esses racismos cotidianos que são racismos culturais. Isso não está no âmbito do ódio necessariamente, né? Muitas pessoas elas entendem o racismo como um ato de ódio ou de violência direta a uma pessoa, né? Quando, na verdade, o racismo ele é estrutural, né? Ele estrutura as relações sociais. Então, assim, ele é aprendido, ele é reproduzido e as pessoas não sentem, né? Então, assim, que tipo de profissional, né? Que tipo de comprometimento você pode ter, por exemplo, no seu espaço de trabalho para poder não reproduzir essas lógicas, né? Então, se você é um professor, que tipo de literatura você usa? Ela tem conteúdo racista? Se você é um psicólogo, você trabalha com bonecos, qual é o boneco que representa o assediador? É um boneco negro? Se você é uma mãe, né, que tipo de desenhos e espaços de desenvolvimento você usa para criar o seu filho branco, entendeu? Então, assim, na realidade, é uma luta que é da sociedade, não é um problema do negro, né? É um problema de todos,
o negro ele recebe esse tipo de opressão, tanto enquanto pessoa cultural, né, ainda que não queira, ainda que não deseje, né, ele tem uma responsabilidade nisso também, né? Então, assim, eu acho que é importante entender a questão da estrutura, né, o conceito de branquitude, do racismo estrutural e do compromisso de cada um na sociedade na luta antirracista. Eu também coloco, né, em relação ainda ao racismo científico, né, eu utilizei uma abordagem, né, um discurso do livro da Fernanda Santos, que é uma pesquisadora, uma professora, né, da UFRJ. Ela é uma cientista social. Esse livro aqui, ó, Raça e Classe no Brasil, ele é bem interessante e ele fala um pouco, né, discute um pouco sobre o racismo estrutural a partir da discussão de Florestan Fernandes e Roger Bastide. E, assim, foi bem interessante para entender como o imaginário social é construído, né, a partir, né, de todos esses esforços, né, de não sei nem como é que fala, em tornar científico, né, o fato deles entenderem o negro como uma posição de inferioridade ao branco. Então, assim, por um momento eles entendiam que o negro está em estado evolutivo inferior ao do branco. Por outros, eles entendiam que era necessário profilaxias mesmo de extermínio, né, como o caso do nazismo, né? E teve essa questão do branqueamento, né, que criou-se nessa cultura de estupro mesmo, né, porque o branqueamento ele se inicia através de estupros, como diz o Abdias Nascimento, né, no genocídio do... Tá aqui o livro. Genocídio do Negro Brasileiro. Como é uma live direcionada para várias pessoas, né, eu acho que é importante terem acesso a essas literaturas, porque, assim, não tive acesso, assim como a Charlene, a essas literaturas nem na minha graduação, não tive acesso a nenhuma das minhas pós-graduações, e, assim, isso eu fui construindo na vida, né, conversando com um, com o outro, pesquisando, e se eu tivesse tido acesso, né, a essas informações antes, né, seria importante, né, para poder construir assim uma potência, né, de mulher que eu sou hoje em dia. Eu digo isso porque nós, né, pretos, a gente como corpo voltado para o trabalho, a gente precisa ser entendido, visto e espaço também enquanto ser produtor, né, de pensamento, de ciência, de projetos, de ideias, né. Falo um pouco isso no meu livro em relação ao mercado de trabalho, porque muitas vezes, né, o negro, né, ele ocupa espaços onde, se ele se afirma enquanto protagonista, ele sofre uma série de tensões onde se fica numa posição muito, muito melindrosa, né, porque ou você se mantém na sua postura de busca pelo seu direito de protagonismo, correndo o risco, inclusive, de perder, né, o seu espaço de trabalho, né, ou você abaixa a sua cabeça e se fica numa posição de sumidade, se rende a fazer o que o outro quer, sem fazer uma reflexão e sem fazer com que o outro, né, as outras pessoas com que você relaciona, reflitam sobre por que eles sempre esperam viver aquela posição de subalternidade, porque vem nesse movimento automático, né, e cultural. Então, assim, eu aprendi muito, né, sistematizando as informações a partir das minhas experiências. Foi, assim, foi uma experiência muito importante, né, porque eu carregava muitas dores e muitas marcas em relação a isso, e eu consegui ver quanta poesia, quanto eu consegui resistir, quantas estratégias eu consegui desenvolver frente ao racismo, quanto eu consegui avançar para me manter, né, num espaço, né, buscando respeito enquanto um ser pensante, né, um ser igual. A gente não quer privilégios, né? Nós, enquanto negros, nós queremos só ser vistos como uma pessoa, como um ser humano com direitos iguais,
né, aos outros, né? E no caso, na sociedade racista, né, os grupos racistas eles se mantêm em lugares de privilégios, né? Ainda que não percebam, né, esses privilégios. É o que acontece. E em relação à saúde da população negra, né, da população preta, é importante entender, né, a Organização Mundial de Saúde diz que a saúde ela não é só o bem-estar, não é só a ausência de doenças, né, o bem-estar físico, né, mental, espiritual. E como fica isso, né, para a população negra? Como fica isso uma população que vive violências sistemáticas e diárias, né? Isso traz um impacto muito grande. Traz um impacto muito grande. E essas microviolências, né, elas são carregadas de estereótipos, né? Esses estereótipos construídos lá no racismo científico e que vem impregnado, né, desde o processo de formação social histórica, que são vários, né? Que é a da mulher e do homem, né? Agressivo, né? A mulher e o homem problema. Então, quando eu trabalhei no posto de saúde, vinha aquelas pessoas, sabe? A pessoa é problema. Mas se você senta, leva essa pessoa para uma sala e você conversa com essa pessoa, né? Porque assim, se vem um branco fazer um barraco, as pessoas tratam de um jeito, de uma forma. Tem uma solidariedade, segundo a pesquisa da Maria Bento. E na minha realidade de trabalho eu vejo isso também, né? Agora, quando vem um negro, é o problemático, as pessoas já não esperam nada, né? É um corpo que está na visão, né, cultural racista, autorizador, né? Ela é ela sofre, ela aguenta, né? O preto é o agressivo, sabe? O homem é aquele estereótipo de marginal ou de assediador, sabe? E é a pessoa doente, né? Agora, na pandemia, né, muitos idosos estão sendo demitidos, né? E pessoas com comorbidades. Aí, quando eu pergunto, né, qual era a cor dessas pessoas que foram demitidas, geralmente são as pessoas pretas das equipes, entendeu? Que são as pessoas que têm mais idade, as que moram mais longe, as que tiveram trabalho mais precários, então são as que adoeceram mais, né? E parece também impacta no hospital geral, né? Os casos com mais complexidades, né, são os casos que estão mais carregados de questão social, de fragilidade, de instituição de direito, que são as pessoas pretas, né? Normalmente, quando interna um branco, as internações são mais curtas, né? E as respostas, né, das políticas públicas são mais rápidas, porque elas não vêm, né, com essa série de complexidade que a população preta tem, porque da onde elas vieram, né, a gente vem de um histórico de fim, né, de Lei Áurea, né, que libertou os escravos, mas não garantiu nenhum tipo de direito social, né? Então, assim, o que aconteceu com essas pessoas depois da Lei Áurea? Né? Elas foram colocadas à morte, praticamente, né? Quem conseguiu sobreviver, sobreviveu nos morros, nos quilombos, né? E hoje nós estamos aqui, né? Porque os nossos ancestrais sobreviveram a essa violência brutal, né? Então, assim, são as pessoas que chegam, né, com os casos difíceis, né? Que não têm acesso ao mínimo. É o público, né? Mais fragilizado, é o público mais precarizado, é o público mais violentado. E nem sei quantos minutos eu tenho. E, assim, esses vultos, né, do racismo científico, né, que esse imaginário, né, do negro enquanto problemático, né, se você está no espaço de trabalho e você reivindica o seu direito de voz, né, de ser protagonista do trabalho, aí você é o problemático. Se você está no hospital, o negro é o problema. Em todos os espaços, o negro ele vai carregar um estereótipo. Então, assim, é importante, né, que enquanto fortalecimento, né, de SUS, se construam estratégias, discuta essa questão, essa dimensão, privilégio,
né? E de espaços de protagonismo do povo preto, não só enquanto usuário, mas também enquanto profissionais, né? Entre as equipes. Né? Quando a gente tem uma equipe que tem uma visão, né, que contempla mais esse tipo de direito, né, que não fica só numa visão eurocêntrica e biológica e biomédica, né, a gente consegue construir, né, um trabalho mais potente. Mas, assim, ainda existem muitos espaços que são muito biomédicos, né, e só se discute literaturas eurocêntricas. As literaturas eurocêntricas, elas são boas, mas elas dão conta das questões da população eurocêntrica, da população branca, né? Nós, pretos, temos uma série de necessidades e de demandas que precisam ser estudadas a partir do nosso olhar, da nossa perspectiva. Então, finalizando, né? Eu nem sei se eu tenho mais tempo, quanto tempo eu tenho, eu entendi, né, que enquanto pessoa preta, trabalhadora do SUS, né, assistente social, que trabalha para a ampliação, para a emancipação humana, né, para que o usuário se veja enquanto sujeito de direito e se entenda enquanto ser social dentro do contexto histórico que ele vive, é importante que eu tenha acesso a informações, né, a cultura, a produções científicas sobre a população preta como forma de fortalecimento, de entender o meu lugar no mundo. É importante também a dimensão do autocuidado, né? Porque nós somos um corpo destinado à morte, né? A nós foi destinada a morte. E antes da morte física acontecer, a população preta ela morre de várias outras formas, né? Então, se não for nós a buscarmos e a promovermos esse autocuidado, né, não vai, por enquanto, né, a gente não vive no que vai pensar, né, de forma solidária, nos acolher nesse sentido. Então, é importante a gente construir, né, e passar adiante e para os nossos irmãos, né, para eles entenderem a necessidade deles olharem para si, né, não olharem só para o trabalho, né? Mas não só se vive, não só se sobrevive, né? Mas de tentar viver dentro desse nosso contexto doido, tenso, mas tentar melhorar, minimizar esses impactos, né? Do que a gente vive. E, principalmente, né? Nos fortalecer a partir de redes, né? Redes de potência. Né? Quando a gente entende, começa a fazer uma releitura da nossa vida a partir dessa perspectiva mais afrocêntrica, que contemple mais a nossa perspectiva e a nossa voz, a gente começa a ver o mundo diferente, ver a nossa família diferente, né? E estar inserido nesses espaços diferentes. E a conexão com outros espaços sociais, né? Para compartilhamento de experiências e fortalecimento, a troca a saberes, é muito importante para a nossa sobrevivência e para a nossa qualidade de vida, né? E quando eu falo isso, eu falo um pouco de aquilombamento, né? Que chamam de quilombo, que são os espaços negros de proteção. Você estar junto com Deus, buscar um movimento, né? Aí, a partir disso, eu me aproximei do movimento negro, do coletivo Valdir Onofre, e esses espaços, né? De grupos de leituras também, né? Participo de alguns. Então, esses espaços são espaços que me nutrem, que me fortalecem e que me ajudam a pensar estratégias de resistência e de protagonismo. Então, para mim, protagonismo é isso, né? Protagonismo não é só não é só você ter um espaço para ocupar, mas é você conseguir se estabelecer nesse espaço, né? Tendo uma voz ativa, atuante, né? E, de alguma forma, né, se possível, né, socializar essas informações, colocar a população branca, né, e essa estrutura de branquitude, né, que mantém o racismo, né, colocar isso em, como digo, colocar isso em voga, né, questionar, né, pensar e colocar o outro para pensar também. Então, foi isso. Eu acho que eu já acabei. Não sei se eu tenho mais alguma coisa para colocar, não. Sai um pouco do meu roteirinho, do meu roteiro, mas eu acho que, no geral, é isso.
Nossa, excelente, excelente, muito boa, né? Tanto a sua fala, Delma, como da Charlene, e é o que, inclusive, os comentários estão fazendo aqui, ó. Simone Lucas falou que muito bom. O Maico, precisamos fortalecer essa visão do viver incrível. A Beth Madureira também, ó. Por mais espaços como esse para aprendermos mais e reproduzirmos esse aprendizado. E é isso, assim. E é muito forte a gente entender que lutar pelo, né, a luta antirracista não é uma luta só de negros e negras. Até porque não fomos nós que criamos essa situação, não fomos nós que criamos o racismo. E aí a Delma traz, acho que dialogando muito com o que a Charlene fala, dessa questão, né, do epistemicídio e de novas leituras. Né? E nessas novas leituras vêm esses novos termos para que a gente possa fazer uma análise dessa realidade. E aí está colocando termos como racialização, pacto narcisístico, né? O próprio tema da nossa mesa, que é o protagonismo, né? O racismo estrutural, a branquitude. E aí a gente pode falar de outros, a gente pode falar de interseccionalidade, porque se a gente for pensar essa mulher, né? Essa mulher negra que sofre toda essa ausência dessa saúde pública. E aí, se for uma mulher negra, mas se for um homem trans, como é que é esse acesso à saúde? Como é que ele se traduz? Então, é fundamental, e a gente discute muito sobre isso, que muitas vezes os termos colocados não dão conta dessa nova leitura que nós precisamos dessa sociedade para desconstruir esse racismo, né? Para desconstruir todo o racismo que a população negra vem passando nesses períodos. Eu queria colocar duas provocações para vocês, tá? Eu acho que a primeira pensando um pouco dos termos, né, desse pacto narcisístico aí que você levantou, e isso é muito verdade, né, que a questão do afastamento, da negação, que esse racismo existe, dessa autoproteção da branquitude, eu queria perguntar para vocês, onde que na psicologia vocês percebem esse pacto narcisístico? Eu queria que vocês tentar trazer essa reflexão, né, para essa área da psicologia. E o segundo, aí é um pouco sobre esses estereótipos que se criam sobre a figura da mulher. Vários, Neuza Santos vai falar sobre isso, a própria Lélia, dos estereótipos que se criam sobre a mulher negra, né? Ou é hipersexualizada, ou é aquela que é para trabalhar, né? A mulher e o povo, e o homem negro, né? O homem também hipersexualizado, e a questão da força, né? Que nós somos fortes. E aí vai ser forte desde tudo para aguentar todas as agruras psicológicas, como para aguentar as situações de dores físicas. A gente tem pelo mundo várias experiências com mulheres negras, desde esterilização, né, a outros tipos de experiência. E tem algumas pesquisas que mostram, por exemplo, que mulheres negras recebem menos atenção nos atendimentos, menos a anestesia, e aí Delma falou da questão do parto, né? Menos anestesia no momento do parto. Então, queria que vocês também falassem um pouquinho sobre esse estereótipo, né? E que aí na ponta aparece nesses atendimentos, e se vocês também veem esse estereótipo no sentido, essas mulheres fortes não podem ter nenhum sofrimento psíquico. Uhum. Vou começar então, Charlene. Isso. Bom, muito pertinente, né, a questão. Me remeteu, Rose, quando você falou do estereótipo da mulher negra como forte, ruim. Eu não consegui entender as perguntas. Se puder mandar por escrito, caso a Charlene vou mandar. já puder ir respondendo. Vou mandar no chat. Pode? Pode? Sim.
Quando você comentou, Rose, sobre a pergunta, né, sobre o estereótipo da mulher negra forte, me remeteu muito, muito mesmo ao sistema carcerário, porque eu faço parte delas, existem, né, e a gente, de fato, nós somos feministas interseccional e a gente procura fazer trabalhos, oficinas, né, para trazer essa autoestima para as mulheres no sistema prisional. Então, a gente, quando o sistema não barra, a gente está lá dentro do presídio, não agora nesse momento, né, da pandemia, mas e aí a gente, eu fico muito nesse lugar da escuta ali, porque fiquei algumas oficinas eu consegui fazer numa unidade que era um hospital penal, né, no caso a parte onde as mulheres que estavam com algum acometimento assim psíquico ficavam nessa unidade que já foi desativada, né? Mas era muito importante porque a gente falava muito sobre essa questão do racismo e aí vinham umas falas no sentido da não identificação ali daquele corpo como uma mulher negra, né? Naquela estrutura, mas as falas eram muito fortemente ligadas a esses estereótipos. Então, dentro do sistema prisional, às vezes tem a remissão da pena, né, pelo trabalho. E aí, quando você vê a divisão desse trabalho no sistema carcerário, lembrando que uma maioria, né, das mulheres, 64% aproximadamente pelo último Infopem, são mulheres negras, né? E aí, nessa divisão do trabalho, a mulher branca, ela podia ficar, por exemplo, numa parte mais administrativa, numa parte por exemplo, tem uma coisa lá de uma padaria, e aí ela podia ficar ali dando o alimento. Então, um tipo de trabalho que não exigia tanto esforço físico, digamos assim. E aí, quase que todas assim as mulheres negras, uma maioria era voltada para a parte de limpeza. E é limpar a cela. E eu tô falando de cela, que é o quadrado, que tem uma superlotação, então são muitas mulheres, se é preconizado 20, sei lá, 20 pessoas, temos 50, né? Porque a gente tem uma superlotação importante, e aí esse trabalho pesado ficava muito com as mulheres negras. E não tinha um questionamento, porque aquilo ali ia ajudar, de alguma forma, ali a remir a pena, né? Então, é possível ver, assim, o racismo incidindo nesses fatores ali, porque ao falar, por exemplo, com um diretor, geralmente branco, um homem branco, né, geralmente, não se tinha muito essa questão. Então, as condições ali de insalubridade, que, por exemplo, a mulher que tinha que ficar na parte da limpeza, se ela tinha todos os equipamentos, e por que só ali, por que não tinha um rodízio, né? E aí tem uma seleção de quem são essas mulheres. Então, se é uma mulher que eles consideram agressivas, entre aspas, então é aquela que fala mais, aquela que tem um milindre, como um já usou, assim, essas mulheres às vezes não são vistas para poder estar ocupando esses lugares. Então, tem esse controle dos corpos, sabe? E que a gente vê muito, eu pelo menos vi muito, e que me afetou de alguma forma na estrutura do sistema carcerário. Oi? Finalizou? Ah, sou eu. Finalizou, Charlene? Tá travado. Não sei se estão ouvindo tráfego aqui. Não, a gente não mexe nada, não. Ela mexe. Tá travado? É melhor você ir, Delma. Não sei. Posso responder? Pode colocar a Delma.
Vocês estão me vendo? Então, a provocação, né, que eu entendi para mim... Não sei se estão ouvindo. Aqui. Não, a gente não mexe na mexe. Foi o tempo. Foi o time. Então, a provocação... É melhor você ir, Delma. Não sei. Acho que Tá bom. Então, a provocação, né, que direcionaram para mim foi em relação à prática da psicologia. A prática da... Foi o tempo. Foi o time. Então, a provocação... Tá dando delay aqui, então. A provocação direcionada a mim, né, foi em relação à prática dos pactos narcísicos, né, na psicologia. Eu não tenho como responder enquanto psicóloga, né, porque eu sou assistente social, mas eu posso responder enquanto mulher preta, né, que faz análise, que fez, né, por algum tempo, que já passei por alguns profissionais. E, assim, o que eu percebo, né, em relação... O que é o pacto narcísico, né? O pacto narcísico é a negação do racismo, né? É você se agarrar ao seu lugar de privilégio branco, não querer enxergar que você tem esse lugar de privilégio, né? E dizer que, na verdade, o problema é o outro, que o racismo não existe, e tentar trabalhar, né, todas essas queixas, né, sobre um outro âmbito sem... encarar o racismo enquanto possibilidade de discussão. Eu não digo isso entendendo que qualquer analista ou psicólogo, né, tenha que falar necessariamente do racismo, não necessariamente vai ser uma questão que vai chegar para a pessoa, mas é importante, né, entender e dar validade para as pessoas que chegam, né, nesses espaços, a fala dessas pessoas. Então, assim, o negro, muitas vezes, ele não consegue, ele tem a impressão que foi racismo, não consegue materializar aquilo, né? Não consegue montar o quebra-cabeça de forma a dizer que foi racismo, até porque essa é uma característica do racismo estrutural, são coisas que muitas vezes são simbólicas, não tem materialidade, não tem como você chegar na polícia e fazer uma denúncia, mas você sente que aquilo aconteceu, porque é uma coisa que acontece com você todos os dias, desde que você nasceu, né? Então, assim, se o negro sente que é racismo, né? Então, se chega no consultório e esse profissional ele percebe, é interessante trazer isso à problematização. E se essa fala chega através do próprio cliente, né? Eu acho que eu estou sofrendo racismo e eu estou sofrendo com isso, ou você sente que ele está tentando dizer, mas não tem muito jeito de dizer, isso tem que ter validade. E, normalmente, o que os profissionais fazem é, não, mas não é isso, o seu problema é outro, não é isso, o seu problema é não sei o quê. Não, racismo não existe, não, isso aí deve ser uma ansiedade, né? Então, assim, em relação à psicologia, eu não posso dizer, mas como cliente, né, de análise, eu venho dizer que é muito importante encontrar profissionais, né? Hoje em dia, muitas pessoas buscam profissionais pretos, né, negros, que trabalham em perspectiva, por questão de conforto, segurança e se sentir validado nas suas dores e nas suas falas. Então, assim, é importante que outros profissionais, né, busquem validar, entender, né, a realidade desse outro. Porque, assim, todas essas teorias, né, tanto do serviço social, psicologia, mas todas as teorias construídas, elas são construídas com base no eurocentrismo, a partir da realidade branco, a partir da realidade europeia. Isso, de alguma forma, tem que ser contextualizado, né, dentro da realidade do preto. E não é o povo preto, normalmente, o público que tem dinheiro para pagar um psicólogo, né, para pagar um terapeuta de família, para pagar um analista. E, assim, por muitos anos, os profissionais eles ficaram numa posição confortável de falar do que já se conhecia, né? Porque você é uma pessoa que vive dentro de uma estrutura de branquitude, você atende brancos, então aquilo funcional. Quando você começa a atender pretos, aí o preto é o problemático, aí a pessoa problema, é a pessoa que não está dando certo, é a pessoa que não está... A terapia não está andando, né? E, na realidade, é uma questão de entender mesmo a realidade do outro, olhar para si próprio, entender as estruturas sociais, né, de redes sociais, até
o respeito mesmo, né, à história, né, e à dor da população negra. Eu acho que a gente merece essa atenção. Gente, vocês estão me vendo, né? Bom, eu aqui tá travado, mas eu vou falar, se vocês estão ouvindo. Mas eu queria só comentar em cima da colocação da Delma, que é pertinente, citando um exemplo da minha prática, né? Eu fiz residência no IPUB, e aí eu peguei alguns casos emblemáticos, e um deles era uma mulher negra, candomblessista, é assim que ela se referenciava, né? E a gente respeitava, eu respeitava, né? Mulher negra candomblessista, que ela chegou com uma questão voltada à religiosidade propriamente. Mas os médicos brancos, né, os psiquiatras e residentes brancos, e assim que ela chega muito em crise, ela tinha uma questão de saúde mental, mas assim, não era o que estava aparecendo no momento, mas de pronto, assim, o que a equipe coloca como delírio místico. Isso ficou um bom tempo. Então, era só parte da construção delirante e somente isso. E aí esse corpo vai ser medicalizado, ele recebe eletroconvulsoterapia, sabe? E aí foi um grande embate mesmo, né, briga com a equipe, de fato, para poder dizer que tudo que ela estava falando em relação à religião de matriz africana, eu não podia destituir, eu não podia falar que era só um delírio, porque, de fato, tudo que ela colocava existe, porque é uma tradição. O que ela estava citando era muito dessa parte, né, assim, da tradição, e aí eu comecei a identificar, né, isso foi bem no início do meu período de residência, que é uma espécie de cegueira, né? O saber ali supremo é o dele, e aí não importa o que eu estava falando enquanto mulher negra, enquanto uma pessoa que estava fazendo assistência ali para essa mulher negra, mas foi um caso emblemático que depois eu tensionei isso muito com a equipe, então não está distante, né? O branco, quando ele está nesse lugar assim do cuidado, tem a coisa do saber dele, e aí não dá para sobrepor sobre aquele corpo negro, como eu disse, que é carregado de valores e de marca. Bom, terminei. Eu não sei se vocês me viram ou me ouviram, mas aqui está travado. Espero que sim. Vimos, foi ótimo. Vimos e ouvimos. Foi excelente. Agora. Isso. A gente, né, nesse último período, o período de pandemia, tem marcado para nós aqui no Brasil, desde o início, tem uma marca de raça muito grande, né? E foi muito importante, acho que as duas falaram dessa questão, né? Que a branquitude já é racializada, né? Então, na verdade, a gente não veio para dividir, como muitas vezes nos culpam. Nós viemos para incluir. Essa é a grande diferença, né? Falar de protagonismo é falar de inclusão, né? De inclusão de uma população que está à margem, né, dessa abolição aí inconclusa. E aí a gente tem vivenciou no Brasil. Não dá para a gente desconsiderar, né? Que o primeiro caso aqui no Rio de Janeiro foi de uma mulher negra, né? A gente vai vendo como que essa pandemia vai se desenvolvendo. O caso do Miguel, né, que morre enquanto a mãe... Morre não, que é assassinado pela mãe Pet, né, enquanto a sua mãe passeia com o cachorro da patroa. Então, a gente vai vendo o racismo nas suas faces mais cruéis. Mas também a partir do Levante Negro no mundo inteiro, nos Estados Unidos, França, né, aqui no Brasil também, com as manifestações, tem ficado cada vez mais evidente o debate e o papel de cada um nessa luta, né? O papel da branquitude nessa luta. E aí, como, né, a última pergunta desse bloco, antes da gente ir para as considerações finais, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Onde vocês colocam o papel da branquitude e das pessoas não negras nesse debate? Para a gente falar de um pouco mais geral. Bom, eu não tenho como não pensar em Angela Davis nesse momento, a partir da sua colocação.
em uma sociedade racista... Eu falo, Charlene, fala? Estão me ouvindo? Estamos. E Angela Davis diz justamente que em uma sociedade racista, e estamos falando dessa sociedade brasileira racista, estrutural, institucional, sistêmica, né? Então, em uma sociedade racista, não basta não ser racista, precisamos ser antirracistas. Então, eu acredito que se a população, né, branca, privilegiada, como a gente sabe, se coloca a pensar, a questionar assim, esse racismo, e a partir do lugar onde ela se insere, ela perceber formas de mecanismos mesmo de combate, seja na universidade, seja no trabalho, e aí você, por exemplo, na universidade você não vai perceber que da tua turma, a minha turma de enfermagem não tinha um grande quantitativo de pessoas negras, e eu estava num centro de ciências da saúde que, se for ver numa perspectiva macro, não tinha um grande quantitativo, e aí tem a política de né? Porque aí é a luta antirracista, a gente tem que trazer a população preta para o centro também. A gente não é margem, nós estamos no centro, nós somos a maioria. E aí tem uma invisibilidade, tem uma marca do racismo que vai estar em todas as esferas. Por exemplo, se eu estou num serviço de saúde, é pensar, eu sou profissional, mas que ali os meus colegas, a maioria é branca, e quem estou atendendo são pessoas negras, é porque tem alguma coisa. Então, somar mesmo, pensar em como somar frentes de luta. Eu acredito que pensando muito aí em Angela Davis, né? Não é não ser só não ser racista, é ser antirracista, sobretudo. Em como somar frente de luta. Eu acredito que pensando muito aí em Angela Davis, né? Não é não ser só racista, não ser racista, é racista. Então, pensando sobre o lugar, né, da branquitude na luta antirracista, eu acho que é importante a gente entender que o lugar, né, entender o lugar do negro, a contribuição do negro, né, e a necessidade de uma reparação que permita que o negro tenha acesso aos direitos sociais de forma a ser visto, né, enquanto ser humano, enquanto ter o acesso, né, ao básico para a sobrevivência, é uma discussão central. Não tem como a gente discutir direitos humanos, sem a gente pensar a questão do lugar do negro, do protagonismo negro, e como, né, a gente vai entender, né, e inserir essa discussão de branquitude na esfera educacional e cultural, né? Porque hoje em dia, né, a gente entende o racismo enquanto uma expressão cultural, né, que ela é transgeracional e ela é histórica, né? Então, assim, não dá para ter um apagamento do que se houve, não dá para dizer que isso é coisa do passado, né? Isso precisa ser pensado e precisa ser reconstruído, né, de uma forma reparadora. E o lugar da branquitude nisso está em a população branca, né, ao invés de se pensar, né, de pensar em se defender, né, eu não sou racista, né, mas de pensar o que eu posso fazer, né, em que eu posso contribuir na luta antirracista, sem estar na situação de protagonismo, né, em relação a essa luta, necessariamente, mas dando esses espaços, validando os espaços do negro, validando a fala do negro, né, e se desconstruindo mesmo enquanto se repensando, né, enquanto ser branco dentro da sociedade, porque assim o branco, né, ele está na esfera do ser genérico, né, como se fosse o padrão, não é pensado, só se é pensado o negro. Se pensar enquanto ser social que também tem raça, né? Eu sou um ser que eu tenho uma raça que é branca, que tem que carrega série de privilégios,
que é vista enquanto genérico. Eu me vejo representado nos comerciais, eu me vejo representado nos melhores postos de trabalho, eu tenho um reconhecimento financeiro, né, que é superior ao reconhecimento de uma pessoa preta que realiza o mesmo trabalho, né? E o que eu posso fazer em relação a isso, né? E entender o seu privilégio e pensar em como contribuir sem só se assumir enquanto antirracista, mas de autorreflexão mesmo, de autodesconstrução. Porque, sendo cultural, todas as pessoas carregam e reproduzem, né? O negro, ele não pode se dizer racista por uma questão de opressão, não pode oprimir a si próprio. Ele só pode reproduzir o que a sociedade impõe para ele, né? Então, assim, o branco se vê nesse espaço e pensar, né? Como fazer para poder me educar e perpetuar essa cultura daqui para frente. Obrigada, Charlene, obrigada, Delma. As pessoas continuam trazendo, né, colocando, parabenizando pela mesa, pelo conteúdo, principalmente, e acho que assim, a gente acabou de sair do Júlio das Pretas, né, e a gente sempre diz isso, assim, esse é um debate que ele entra em julho, mas ele precisa continuar acontecendo ao longo do ano, né, no cotidiano, nas nossas ações, olhar para o lado, né? Vamos olhar para o lado, como a Delma falou, vamos olhar para o lado e ver quantos negros tem junto comigo no meu posto de trabalho, quantos negros tem na chefia, né? A gente precisa sair dessa... Eu sempre falo sobre isso, a gente está no século XXI e a gente ainda ouve ser a primeira mulher, né? Ser a primeira mulher negra a ocupar o parlamento nas casas legislativas. Essa semana eu ouvi de uma autora aqui da Baixada Fluminense, que é a Lu Aizala. Ela é a primeira mulher negra a publicar um livro de futurista, né? Afrofuturista. Então, e a gente precisa vencer, precisa romper com isso. Não tem nada de natural nisso. Muito pelo contrário, tem muito de racismo estrutural nesse sentido. E aí queria que Delma, depois Charlene, fizesse suas considerações, né? Se quiser apresentar o livro, como é que as pessoas fazem, Delma, para poder ter acesso ao livro, se quiserem comprar. Já vi que Charlene deixou as redes sociais, Delma também, se quiser deixar, para a gente ir para as nossas considerações finais. Ah, que gostosa. Então, agradeço a oportunidade mais uma vez, né? Agradeço ao movimento. Em relação ao livro, vocês podem comprar diretamente comigo, né? Através do direct do Instagram, delma.madureira. Envio com frete grátis e livro autografado. Quem quiser avançar em mais alguma discussão em relação à live ou livro mesmo, também estou disponível. Podem também me contactar pelo e-mail delmalopes@hotmail.com. E a gente que eu gostaria de deixar, né, é que é importante, né, que nós todos busquemos espaços, né, de fortalecimento, de aquilombamento, para nos nutrir, para nos fortalecer, né, e para conseguir, para assumir de protagonismo, onde a gente seja, né, enquanto ser pensante, não só força de trabalho, mas ser que planeja, né, que pensa e que não necessariamente, né, vai ficar nessa posição de subalternidade necessariamente, porque esse é o lugar destinado a nós, mas a gente tem como, dentro, né, do possível, né, apesar de todos esses entraves, né, do capitalismo, né, a gente pode ajudar o outro, uma fortalecer a outra, né, como se diz, uma sobe e puxa a outra, né? Então, não fiquemos sozinhas, né? E que eu espero realmente, né, do movimento de psicólogos, né, e de outras pessoas, né, que querem viver essa perspectiva que não seja a perspectiva da branquitude, né, que construa forças também na luta antirracista, que nos olhem, né, além dos estereótipos, né, que a solidariedade, né, ela
também chegue a nós, pretos e pretas. E agradeço muito a esse espaço, né, para poder compartilhar minhas experiências e as minhas reflexões. Um abraço a todos. Também agradeço a todas, agradeço aí pelo convite. Eu acho que falar de antirracismo é, por exemplo, ter aqui uma mesa com 3 mulheres negras, três potências, e poder estar falando aí para a internet e poder estar falando do seu lugar enquanto profissional, enquanto intelectual também, porque a gente constrói esse saber. É só agradecer mesmo, estou muito feliz, assim, foi muito bom essa construção e essa troca, muito obrigada. Obrigada, Charlene, obrigada, Delma. Lembrar que a Vanessa também está aqui com a gente, é ela que está organizando as nossas entradas, ajudando a gente aqui com o tempo. Então, agradecer também a Vanessa. Agradecer, né, ao movimento de psicólogas e psicólogos da Baixada o convite, mas além de agradecer, eu queria destacar não só a importância do debate de hoje, mas a importância do movimento que vocês têm feito, dessa discussão, né, da saúde mental aqui na Baixada Fluminense, e aí isso é uma perspectiva muito importante, principalmente para que a gente popularize esse debate da saúde integral, do acesso à população à saúde integral e do acesso com uma releitura de quem é essa população. Então, a gente quer agradecer o convite de hoje, né, e outros convites, que eu acho que reforçam um pouco do que a gente está falando, né? Hoje a gente está falando numa mesa específica de negritude, de protagonismo, mas essa é uma marca do movimento de psicólogas e psicólogos, né? Ter essa participação em outras pautas, e isso é fundamental, né? Porque a gente também precisa entender que as mulheres negras, elas são diversas. Hoje nós estamos falando de psicologia, assistência social, mas nós estamos em várias áreas, discutindo educação, discutindo a cidade, discutindo segurança. Então, entender essa diversidade é parte do processo para a gente vencer essa luta antirracista. Então, além dos nossos agradecimentos, é fazer esse destaque da importância desse movimento que foi criado aqui na Baixada Fluminense. E aí quero lembrar, pessoal, que o fórum ele vai acontecer nesse mês de agosto todo, né? Nós temos mais 3 sábados com outras mesas, né, discutindo nessa perspectiva da saúde integral. E no próximo sábado, às 17 horas, vai ser violência contra a mulher. Então, essa foi a primeira. Próximo sábado, continuem com a gente. Quem não curtiu ainda a página, curte a página, segue, né, divulga as mesas que vão acontecer no mês de agosto, porque com certeza irão contribuir muito. Seja os amigos que são da psicologia e os que não são. Tá? Então, deixar aqui os agradecimentos e parabenizar pela iniciativa, né, que tem acontecido todo ano, e estamos juntas, estamos juntos e vamos seguir por uma sociedade mais igualitária, né? Porque não há democracia com racismo. E aí a gente precisa combater todo o racismo que ainda há nessa sociedade. Agradecer também todos e todas que estiveram aqui com a gente, comentando, participando, assistindo, e continue nos próximos sábados, tá? Muito obrigada e a gente se encontra na luta.